Nesta aula 3 do módulo 1, nós vamos falar sobre aprender a reconhecer os sinais do autismo. A ausência ou sustentação excessiva do contato visual pode indicar sinais de autismo. Você deve compreender que num diálogo nós variamos o olhar para alguns lugares e há uma troca de momento de olhar. Também isso ocorre em relação à fala. Eu faço um intercâmbio como interlocutor e como ouvinte durante uma conversa. Se a criança ou adolescente tem dificuldade de fazer essa troca de posição, também você pode estar diante de um aluno que apresenta alguns indicativos de autismo. A fala ou comunicação, nós veremos em outro módulo, ela é uma forma que nós vamos ter que encontrar de maneira ampliada ou alternativa de possibilitar que o aluno autista se comunique. Muitas vezes é essa dificuldade de se expressar, ele sente tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas essa dificuldade de se fazer entender, de se fazer compreendido, é que o deixa nervoso e ocasiona comportamentos disruptivos. Por isso é muito importante estarmos atentos a que tipo de linguagem vamos utilizar. Verbal, não verbal? Vamos usar placas, pictogramas de identificação? Vamos usar eletrônicos? No módulo apropriado falaremos sobre isso. Mas talvez o que mais chame a atenção e identifique um autista são realmente os comportamentos estereotipados. O caminhar na ponta de pés, o bater palmas para se autorregular ou se autoestimular, o flapping de mãos, o movimento constante de cabeça, ou as ecolalias, que são as repetições de palavras que foram recém-ditas por outra pessoa, também podem identificar sinais de autismo e recomendar a você, professor, professora, conversar com a família para investigação de um eventual quadro de autismo. Por fim, é importante entender que as regras sociais também muitas vezes não são compreendidas pelos autistas. Então, quando nós estamos diante de uma criança que ela não compreende regras de disciplina, de hierarquia dentro do tatame, nem sempre isso é falta de educação, nem sempre isso é uma desobediência, mas sim pode estar diante de transtornos, comorbidades que são associados ao autismo, como o TOD, o transtorno opositor desafiador. Então é muito importante você ter um olhar atento, professor, para esse tipo de comportamento. Se a criança não se adequa às regras sociais, investigue, converse com a família, procure os antecedentes e você poderá estar aí diante de um aluno que precisa de atenção totalmente especial e personalizada. Os neuromarcadores pediátricos também vão informar a quantidade de palavras que a criança precisa falar a partir de 1 ano, após 2 anos, e esse vocabulário precisa aumentar e haver habilidades sociais nessa comunicação. Não havendo isso, podemos estar diante também de uma criança autista. A atenção compartilhada, que é eu trocar a informação e receber informação de alguém e me interessar pelo tema, também é algo muito interessante. Crianças que vivem, como se fala popularmente, no mundo delas e não interagem socialmente muito bem, podem estar dentro do espectro autista. Nessa terceira aula do primeiro módulo, nós vamos repetir aqui alguns conceitos para que você fixe o entendimento a respeito dos sinais do autismo. Então, o autismo nem sempre, como eu falei anteriormente, nem sempre vai estar caracterizado por uma necessidade de apoio ou suporte. Em especial nos autistas de nível 1, você vai ter uma pessoa completamente independente, mas que apresenta sinais, apresenta sintomas desse transtorno do neurodesenvolvimento. E quais são? Muitas vezes você vai encontrar um aluno que ele tem dificuldade de contato visual. E eu estou falando aqui dos alunos sem laudo. Quando o aluno vier com laudo, você já vai partir do pressuposto de que ele precisa de adaptação da sua aula. Mas o aluno sem laudo e que vai estar ali camuflando o seu autismo para poder ser aceito pela turma, você precisa acolher ele também. Porque é sofrimento. Lembra que eu falei na aula anterior
Essa camuflagem social que o autista faz implica num sofrimento, num estresse, num desgaste para ele. E você, como professor de jiu-jitsu, poderá estar atento, aprendendo esse conteúdo, estar atento a essa camuflagem e conversar em particular com ele. Ou se ele é menor de idade, conversar em particular com a família e ver de que maneira você poderá fazer o acolhimento e o atendimento especializado. Então, o contato visual é o primeiro aspecto. Muitas vezes a pessoa mascara, camufla o desinteresse no contato social, sustentando o olhar por mais tempo. Numa conversa tranquila, que não vai ofender ninguém, você não é médico, você não está dando diagnóstico, mas você pode indicar para a família, tranquilamente, se existem alguns sinais, assim como o pedagogo, como o professor da sala de aula, faz o relatório pedagógico e vai relatar. Ele, o aluno, não apresenta contato visual constante ou sustenta demais o olhar. Essas são informações importantes para quem não buscou o seu diagnóstico ainda, possa buscar. E na rede pública de saúde ele começa a dar início, ou no médico particular, começa a dar início à investigação. Então, a questão de sustentar ou não o olhar, a questão auditiva. O aluno que apresenta uma sensibilidade auditiva exagerada, não gosta de determinados ruídos, se incomoda, e quando eu digo se incomoda, é quando ele para de realizar a atividade quando há presença de determinados ruídos. Não estou falando sobre preferência musical, mas sobre o agudo, o grave, o médio afetar de maneira que o aluno leve a mão aos ouvidos. Talvez esse aluno possa estar dentro do espectro. E se ele já tiver laudo e apresentar no laudo essa sensibilidade, você poderá fazer uso de quê? De abafadores. Existem abafadores específicos para que a pessoa autista caminhe na rua, por exemplo, que são aqueles abafadores maiores, né, que cobrem todo o ouvido, mas também você pode usar os dispositivos pequenos que são inseridos dentro do pavilhão auricular, que não vai atrapalhar o desenvolvimento da aula. Então, diminuir o volume, diminuir a intensidade da luz também, quando eu falei sobre o olhar, mas também tem a questão da luminosidade. Muitas vezes há uma fotossensibilidade desse aluno. Então, a luz muito forte ou a questão do escuro, às vezes ele se incomoda com o escuro, então eu tenho que iluminar mais. São adaptações ambientais que eu vou precisar realizar e ficar atento aos sinais. Né? O autismo, o diagnóstico precoce do autismo nos Estados Unidos hoje, já existe até equipamentos, aparelhos que mostram o rastreio ocular para onde o autista se interessa mais. Significa dizer o quê? Existe um equipamento aprovado pela FDA americana a respeito do early pointing, né? Para onde o autista está olhando. Então isso também você tem que ficar atento, professor. Se o aluno não tem preferência pela interação social, preferência por conversar com outras crianças, com outros adolescentes e procura o isolamento, provavelmente ele vai gostar mais de atividades que envolvam brinquedos. Isso significa que o seu aluno, você poderá adaptar a aula para ele, por exemplo, utilizando bola, utilizando um tablet, que inclusive no autista que é não verbal, porque nós temos autistas que são não verbais, eles não vão falar, você poderá usar desses meios de tecnologia para desenvolver a chamada comunicação ampliada. Um módulo mais para frente nós vamos conversar sobre isso. De que maneira? Será que eu preciso fazer um investimento na minha academia comprando tablets? Ou eu posso fazer figuras em papel para interagir? Eu posso ter os brinquedos de preferência desse autista disponíveis. Volto de novo a insistir. Conversar, dialogar com a família. A família vai dar para você todas as informações necessárias para que a sua aula tenha qualidade. Ele gosta muito de bola. Vou inserir uma bola na aula. Alguma atividade com bola. Né? Eu posso fazer com que ele carregue a bola, ou que ele, se for uma bola de pilates, por exemplo,
ele vai se movimentar em cima da bola, ele vai ter contato constante com essa bola. Ah, ele gosta de música. Posso deixar disponível um instrumento musical da preferência dele e usar de maneira a reforçar o comportamento-alvo que eu quero atingir para o desenvolvimento dele. Olha, se você fizer tal atividade, você vai poder tocar um instrumento musical. Então, os reforçadores positivos que a gente chama, né? Muitas vezes até pode ser um tangível. Tangível é tudo aquilo que eu posso entregar para o aluno. Posso usar um tangível alimentar. Ele tem preferência por determinado alimento. Vamos lá, tu vai fazer atividade e aí no final, conseguindo fazer atividade, está aqui o tangível. Uma pipoca, um chocolate, uma bala, aquele alimento da preferência dele. Lembre-se sempre de perguntar para a família se ele tem alguma restrição alimentar ou se ele tem alguma intolerância, né, a algum tipo de alimento. Não ofereça um reforçador que possa trazer prejuízo para o aluno, certo? Muito cuidado com isso também. E nós temos outras questões que possam indicar, né, os sinais do autismo, as estereotipias. Então, o que são estereotipias? Estereotipias são esses movimentos corporais, que muitas vezes são exagerados, que indicam que o aluno está se autorregulando. O flapping de mãos, por exemplo, ou bater palmas, são atitudes que o aluno autista muitas vezes desenvolve para se autorregular. O controle inibitório, dentro das funções executivas do cérebro, né? Memória de trabalho, controle inibitório. O controle inibitório é a questão das emoções. Ele não consegue regular suas emoções de maneira adequada e ele se expressa através do corpo. Ele pode saltar, ele pode ficar pulando. Você precisa se preocupar também nesse sentido de verificar se o seu estudo, sua academia, ele funcionar num segundo piso, no segundo andar, não for um andar térreo, se todas as suas janelas têm equipamento de segurança, tem tela de segurança. Se a escada não pode ser um obstáculo ou uma situação de perigo para esse aluno. Então, controlar o ambiente, deixar o ambiente controlado, faz de você um professor melhor. Ou seja, você faixa preta de muitos graus, de muitos anos, faixa preta que pegou a faixa preta agora, ou você é instrutor, faixa marrom, roxo e está assessorando um faixa preta. Independente da sua graduação no jiu-jitsu, você precisa aprender a lidar com o autismo. Nós temos relatos de professores na internet, no YouTube, dizendo que voltaram a ser faixa branca nessa questão do autismo para aprender tudo do zero. Se você ainda não tem conhecimento, está adquirindo agora o conhecimento, tenha a humildade e faça isso. E também vá buscar informações se o que eu estou falando é verdade, se o autista realmente ele precisa dessa atenção. E você vai encontrar a resposta que sim, ele precisa desse acolhimento, desse atendimento especializado. Conversando ainda sobre os sinais do reconhecimento do autismo, do rastreio do autismo, e falando sobre as funções executivas, que é memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, você poderá identificar sinais de autismo num aluno, por exemplo, que tenha dificuldade de se adaptar às situações novas. Então, eu estou desenvolvendo lá na aula coletiva um tema, meia guarda, ou passagem de guarda, ou as finalizações por cima na montada, pegada de costas, e eu fico uma semana trabalhando isso. Quando eu vou mudar o tema, esse aluno trava completamente. E não é travar de não entender a posição, ele trava emocionalmente e não começa mais a reagir, a participar. Ele estava com uma boa participação, com uma boa interação nas aulas anteriores e aqui ele travou. Isso pode ser um sinal, um indicativo de rigidez cognitiva. O contrário da rigidez cognitiva é a flexibilidade cognitiva. Eu preciso conseguir me adaptar às situações novas ou eventualmente até às situações estressoras. E o autista ele vai apresentar dificuldade bastante significativa em se adaptar. Por isso, se você já tem um aluno com laudo, você não precisa esgotar
todas as posições, todo o conteúdo programático. Você vai fazer a ministração das aulas de acordo com os objetivos traçados em conjunto com a família, em conjunto com esse aluno. Será que ele quer ser um competidor? Será que ele precisa saber tudo que você sabe? São perguntas que você precisa se fazer. Ou fazer à família, fazer ao próprio aluno, deixar ele se expressar. Por que ele veio para o jiu-jitsu? Foi uma recomendação médica? Foi uma recomendação terapêutica? Ele já tem laudo e você vai ser inserido nessa rede terapêutica? Não procure atribuir a ele mais atividades, mais conhecimento do que ele pede, do que é necessário. É claro que você não pode presumir uma deficiência intelectual. Posso ter autista com deficiência intelectual, sim. Nós vamos ver depois sobre as comorbidades, que seriam diagnósticos paralelos, conjuntos com o autismo. E uma delas pode ser deficiência intelectual. Mas você não pode presumir isso. Então você deve ter o papel como professor de desafiar o aluno até o limite que você entender que isso vai gerar estresse para ele. Então, perguntar, dialogar, mostrar, fornecer prompts. Chamamos prompts os modelos de atividade. Muitas vezes, numa aula coletiva para neurotípicos, eu vou mostrar 1, 2, 3 vezes a posição e quantos por cento daqueles alunos vão conseguir realizar. Tem alguns alunos que não é porque não prestaram atenção, é porque realmente não conseguem entender, compreender. Pode ser sinal de autismo. E para esse aluno, o que eu vou precisar fazer? Ou numa aula individualizada ou em separado, eu vou fatiar a atividade para ele. Eu vou explicar como ele vai engajar nessa atividade, modulando ela e fornecendo os prompts. Posso começar realizando a primeira etapa do movimento, a segunda etapa, a terceira etapa. Então eu fico na primeira etapa bastante tempo até ele acertar, até ele conseguir, até ele se sentir bem fazendo isso. Eu vou fazer uma passagem de guarda, o oponente está na meia guarda e eu quero fazer a passagem de guarda knee cut. Bom, antes de fornecer o prompt completo da passagem de guarda, eu vou explicar para ele sobre o equilíbrio, vou desenvolver com ele a compreensão, a consciência de que ele, em primeiro lugar, ele não pode ser raspado. Ele vai ter que liberar o joelho dele para começar a apontar para fora. Antes de descer quadril, antes de trabalhar, abraçar a cabeça. Então eu preciso, muitas vezes, investir uma aula inteira fatiando um movimento só. E isso vai gerar excelência para o seu conteúdo, isso vai gerar excelência para a sua aula, porque vai gerar no aluno satisfação de que ele conseguiu realizar. Muitas vezes em outras aulas ou até na escola, ele não consegue fazer, ele não consegue acompanhar. Mesmo com o PAP, com o professor de apoio pedagógico, ele vai encontrar dificuldades. E lá no ambiente escolar, por exemplo, ele pode sofrer bullying. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento dele. A você, professor de jiu-jitsu, cabe trabalhar dentro do tatame virtudes em relação a isso. Olha que maravilhoso que é eu poder fatiar uma atividade e você fazer ela com perfeição, fazer ela com maestria. Mostrar para o aluno que ele é importante. Mostrar para o aluno que ele é capaz e que ele não pode ser vítima de bullying. Através do jiu-jitsu ele vai desenvolver a autoconfiança dele. Ele vai desenvolver habilidades motoras capazes de deixar ele mais confiante para até dizer não para algum coleguinha de sala. Aquele abuso que ele vai sofrer, ele faz que não quer sofrer. E se precisar, eventualmente, ele for vítima de vias de fato, ele vai saber se desenvolver. Ele vai saber como reagir. Nós vemos aí na internet, nas mídias sociais, nas redes sociais, diversos casos de alunos autistas sendo agredidos covardemente
por colegas do colégio neurotípicos. Não sei o que se passa na mente de quem faz essa agressão contra o autista, mas eu sei o que deve se passar, o sofrimento que deve se passar na cabeça do autista. E o jiu-jitsu, nesse sentido, ele deve servir para o autista saber como se defender. Se um neurotípico eu preciso ensinar autodefesa, ele possa ter autoconfiança, possa ter postura adequada, para o autista é primordial. Você precisa, inclusive, conversar com a sociedade, professor. Você precisa conversar com a escola, professora. Explicar a importância do jiu-jitsu. Vá conversar com os diretores escolares. Converse com a comunidade. Explique a importância desse link jiu-jitsu e autismo. Vou apresentar para vocês agora um vídeo, que está aqui no e-book também, sobre essa questão, né, do professor ter a sensibilidade de como abordar aquele aluno, aquela família, que o aluno ainda não tem o laudo do autismo, não tem o diagnóstico, o fechamento do diagnóstico por escrito, e que há apenas alguns indicativos. Então, com muito cuidado, essa conversa deve ser realizada e, principalmente, depois, se vier a ser confirmado o diagnóstico do autismo, o acolhimento ser realizado. Porque essa família ela vai passar por um período, que nós chamamos, a psicologia chama isso, de período de negação. A negação, ela vai sempre existir, só que ela precisa ser superada. E depois eu preciso ter uma conformidade com esse diagnóstico e ter atitudes, ter ações positivas para o desenvolvimento da criança. Então aqui nós vamos ver alguns depoimentos a respeito do sofrimento familiar para a aceitação desse diagnóstico. Então é muito importante, quero finalizar essa aula falando isso, muito importante que você saiba lidar com os sentimentos das famílias. Vamos ouvir? No começo a gente não aceita. Na verdade, pergunta-se muito por que nós, por que isso aconteceu, e não existe um porquê. O pediatra, ele falou pra mim assim, é autismo infantil. Não sabia nada sobre isso, falei assim, autismo infantil quer dizer que quando ele crescer passa? Ele, não, a gente vai acompanhar ele durante toda a vida, tal. Quando eu entendi, a gente diz que é o momento em que o chão se abre. O chão se abriu e me engoliu, né? Aquela desilusão de tudo que você planejou para aquela criança, tudo aquilo parece que vem abaixo. Passou o momento de luto, vem aí a pergunta, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que a primeira coisa que os pais precisam quando tem esse diagnóstico é de ajuda. De procurar outras famílias que têm um diagnóstico parecido, diagnóstico semelhante. Essa troca de informações, de saber que você não é o único no mundo. O TEA, transtorno do espectro autista, é uma condição do desenvolvimento neurológico, caracterizado por uma alteração da comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Nós já vimos isso, né? Como essa condição se apresenta, mas então, repetindo, inserir essa família numa rede de apoio. Não só o professor de jiu-jitsu tem que estar preparado para receber o aluno autista, mas todos os que participam da academia. Você poderá, por exemplo, professor e professora, realizar workshops, seminários, para que todos os demais pais participem. É um tema muito interessante, é um tema apaixonante e que fará com que esse aluno se sinta realmente acolhido, que essa família se sinta realmente acolhida. Hoje, dificilmente numa classe escolar, numa sala de aula, não tem um aluno, pelo menos, com diagnóstico de autismo. Nós vimos na primeira aula, né, a pesquisa realizada pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ano passado, concluiu que 1 a cada 30 crianças. Então, você já pode imaginar. Na sala do seu filho,
provavelmente tem algum autista, né, se ele não for o autista. Então, trazer esses pais para uma rede de apoio, o diálogo entre esses pais, pais de autistas e pais de não autistas, pais de neurotípicos, porque esses precisam também aprender a como trabalhar o dia a dia da academia. Então, por exemplo, o funcionário que limpa a academia ou o recepcionista, ele vai se ressentir porque o autista não disse bom dia para ele ou boa tarde para ele, não cumprimentou ele. Ele precisa estar ciente de que esse autista, o contato visual para ele, a interação social para ele implica num sofrimento. Ele não faz por mal não cumprimentar. Ele não é mal educado. A condição dele exige que ele se comporte dessa maneira. Traga os pais para perto. Esse é o verdadeiro acolhimento, essa é a verdadeira inclusão. E finalizamos aqui essa aula 3 do primeiro módulo.